Oi, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 11, certo? A gente vai ver hoje a segunda leitura, tá bom? E na segunda leitura tem um início de conversa que vocês vão ler sobre isso e vão responder no caderno de vocês, certo? E aí ele fala, vamos procurar outro planeta, este já era. Aí ele tem tipo uma charge, né? E vocês vão interpretar essa charge e vão responder a interpretação escrita da página 43, 44, certo? E no estudo de língua hoje, vamos falar um pouquinho sobre as palavras terminadas em isa, certo? Observe as palavras a seguir: revisão, revisar, útil e utilizar. Aí ele fala na A: preenche o quadro a seguir com as palavras acima, palavras primitivas e palavras derivadas, certo? Então, quais são as palavras primitivas aí? Então, as palavras primitivas que a gente tem, né, é revisão e útil. Já as palavras derivadas é revisar e utilizar, porque revisar vem de revisão e útil vem de utilizar vem de útil, certo? Então, por isso que são as palavras derivadas é revisar e utilizar. E aí na B ele pergunta: assinale a classificação das palavras revisar e utilizar. São substantivos, verbos, adjetivos. São verbos, né? A gente está tendo uma ação. Então, revisar e utilizar são verbos. Na C, pronuncie as palavras revisar e utilizar e indique a semelhança entre elas. Revisar, utilizar. Quais são as semelhanças entre elas? Que elas possuem a mesma pronúncia. Na C, ele pergunta: pronuncie as palavras revisar e utilizar e indique a semelhança entre elas. Qual é a semelhança? É que a terminação das duas palavras tem a mesma pronúncia. A gente tem o som no final, né? Revisar, utilizar, a gente possui o mesmo som. Na escrita, qual é a diferença entre as terminações das palavras revisar e utilizar? A terminação de revisar é com isar, com S, né? E a de utilizar é com isar com Z. Ou seja, é uma escrita com S e a outra com Z, certo? Então, essa é a diferença na escrita, nas terminações, ok? Então, aqui embaixo a gente tem as terminações isar é empregada em verbo que deriva de palavras que apresentam S na última sílaba. Veja, pesquisa, pesquisar. Então, é dessa forma, certo? Essa é a nossa regrinha. Já as terminações em isar é empregada em verbo que deriva de palavras que apresentam letras diferentes de S na última sílaba. Veja, suave, suavizar. Então, é diferente de S na última sílaba, certo? Então, a gente tem esse exemplo, essas terminações, né, de cada uma das palavras e as regrinhas, tá bom? E no estudo da língua, a gente tem a página 46 e 47 para casa, certo? E hoje também temos a produção de texto na página 48 e 49, que ela vai falar sobre um seminário. Então, vocês vão ler a página 48 e 49 e vão fazer essa produção de texto no caderno, tá bom? Então, essas são nossas atividades, certo? A de interpretação de texto é da página 43 e 44 e a de estudo da língua é 46 e 47 e a produção de texto 48 e 49. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. A de interpretação de texto é da página 43 e 44 e a de estudo da língua é 46 e 47 e a produção de texto 48 e 49. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá certo? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!